Sabe, eu estava dizendo aqui alguns dias atrás que a gente está o tempo todo na presença de Deus. Esse negócio de, porque eu vou participar de um culto, agora eu vou entrar na presença de Deus. E por acaso a gente sai da presença de Deus. Então, a gente fala assim, uma maneira de dizer, mas a gente está o tempo todo na presença de Deus. E aí, alguns dias atrás, início de setembro, eu tinha feito uma viagem para descansar um pouco. E pensando, nos meus pensamentos, conversando com Deus. A gente que é crente tem esse negócio, E para o mundo isso é loucura. Para a gente, a loucura do mundo, para a gente é comunhão, é intimidade com Deus. E pedindo orientação ao Senhor, sobre aquilo que eu deveria ministrar, aquilo que eu iria finalizar esse ano, de pregação, de ministração. E me veio um texto que eu preguei um tempo atrás. O apóstolo Paulo, ele diz assim: crie, por isso falei. Crie, por isso verbalizei, declarei. E naquela hora veio um insight assim: olha, se a gente quer viver as coisas de Deus, as promessas de Deus, os planos de Deus, os sonhos de Deus, a gente precisa crer e a gente precisa internalizar isso ao ponto de quando a gente verbalizar, a gente está verbalizando algo que o nosso coração está cheio de fé, de certeza, de convicção, de quem Deus é e do que Deus pode fazer. E aí me veio uma frase assim: a gente precisa ativar o sobrenatural. Sair do natural, sair daquilo que os nossos olhos podem ver, daquilo que os nossos olhos contemplam. Como o salmista lá, que escreve o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. Quando eles peregrinavam ali naquelas terras do Oriente, tinham muitos vales e muitos montes. Então, de um lado um vale, do outro lado outro, ou de um lado um monte, do outro lado outro monte, no meio um vale, e eles tinham que fazer aquelas travessias. E eles dormiam às vezes ali num vale, e quando o dia amanhecia, que eles olhavam para os montes, o monte poderia ser tanto um lugar de fuga, de uma saída, mas também poderia ser um lugar de emboscada, porque os inimigos também ficavam no cume dos montes para, na hora do ataque, eles descerem. E aí, dizem os historiadores, que Davi estava sendo perseguido, quando ele escreve esta oração: elevo os meus olhos para os montes. Eu estou aqui no vale, os meus inimigos me perseguem, eu estou cercado. Quando eu olho para o lado, o que eu vejo? Os montes. E eu me pergunto: de onde virá o meu socorro? Será que vai aparecer alguém para me ajudar? Será que alguma coisa vai acontecer? Algum amigo vai se aproximar? Será que, sei lá, alguma coisa nova vai acontecer, humanamente falando? Ele diz: não, a minha confiança, a minha esperança não está que um amigo, que alguém, não. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, vem do Deus Todo-Poderoso, vem daquele que prometeu que não ia dormir, mas Ele me guardaria. Gente, hoje à noite, daqui a algumas horas eu vou dormir, pastor dorme, Lucas vai dormir, Jai vai dormir, todo mundo vai dormir. E aí, quando eu dormir, eu não vou me lembrar de você, porque eu estou dormindo. E se você precisar de mim, eu estou dormindo. Mas Deus, eis que não dormirá o guarda de Israel. O Senhor vela pelos seus filhos. Ele não dorme.
E por isso o salmista diz: quando eu elevo os olhos para os montes e me pergunto de onde vem o meu socorro vem do Senhor. E a gente chamar a existência como fez Abraão, as coisas que ainda não existem, porque a gente confia num Deus que pode todas as coisas. E aí o Senhor colocou no meu coração o desejo de fazer uma série, ativando o sobrenatural. E eu não vou pregar essa série. Eu convidei para cada quinta-feira, de hoje a 15 a gente começa, de hoje a 15. Cada quinta-feira eu convidei um pastor, um amigo, que vai estar aqui ministrando a palavra. Convidei também alguém próximo a gente para ministrar o louvor, porque eu e Lucas a gente vai sentar para ser ministrado também, né? São 5 quintas-feiras, ativando o sobrenatural, para a gente profetizar um 2022 novo, para a gente encher o coração de fé, para romper este ano, para a gente encher a vida de fé, do novo de Deus, do sobrenatural de Deus, para que a gente venha viver coisas novas da parte do Senhor, milagres e maravilhas da parte de Deus, e a gente vai durante 5 quintas-feiras ativar o sobrenatural pela fé. Através da palavra, através da fé, através da oração, na família, na vida, ativar o sobrenatural. Uma outra coisa que Deus colocou no meu coração, uma outra série de mensagens, que a gente vai começar de domingo agora a 8, aliviando a bagagem, é que, gente, olha, eu digo por mim, imagino que a maioria de vocês também, cansaço. Quem é que não está se sentindo cansado dessa Covid, né? Cansado de usar máscara, cansado de se livrar desses problemas que sobrevieram sobre a gente. A humilhação. Tem sido um tempo tão difícil que a gente tem se sentido assim tão apequenado, tão diminuído. O medo do amanhã, o medo da doença, o medo do desemprego, o medo das circunstâncias, o excesso de passado, né? Gente que não consegue se livrar do passado, que não consegue visualizar o futuro, gente que olha mais para o retrovisor do que para o para-brisa. Estresse, mediocridade. Eu separei 6 temas, 6 domingos à noite, para a gente se livrar, para a gente aliviar a bagagem, para a gente viver a vida com menos peso, mais leve, uma vida mais abençoada e abençoadora. Então, convido vocês a participarem nas quintas-feiras de hoje a 15, ativando o sobrenatural, aos domingos à noite, de domingo agora a 8, aliviando a bagagem. As 2 últimas séries de mensagens desse ano que a gente vai ter para a gente aprender mais do Senhor, além dos domingos pela manhã que a gente está estudando os Salmos, versículo por versículo. Amém, gente? Agora vamos ficar em pé para a gente orar? Irmão Amaro, quer orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, meu Deus, entrando na Tua presença, para te agradecer pelas nossas vidas, Pai. Amém. Abençoe a dar uma pessoa aí presente e as famílias que não puderam vir desse temporal, meu Deus. Mas o Senhor está no controle de nossas vidas, Pai. Sim, Pai, muito obrigado por tudo, meu Deus. Amém, toma em Tuas mãos as pessoas que estão nesse momento enfermas, Pai, no leito dos hospitais, em sua residência, Pai. Vai curando, libertando das dores, física ou espiritual, meu Deus. Toma em Tuas mãos, meu Deus, tudo que o pastor fala hoje, meu Deus, e venha de Ti, Pai. Amém. Nada e venha dele, Pai. Usa ele para falar tudo aquilo que nós precisamos ouvir através do Amém, Senhor, Pai. Jesus. Toma em Tuas mãos a minha família, a família das pessoas que estão aqui presentes ou representar, Pai. Dá uma noite na Sua santa paz, dá um sono abençoado e possamos ser livres de todos os pecados, toda maldição, toda salada de mil, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém, Senhor, amém. Podeis sentar. Gente, eu estou animado para pregar. A gente tem pouca gente no culto, mas vamos animar aí também. Que o tema de hoje é não perca o ânimo.
Então, nada de desânimo nesse lugar, tá bom? 2 Crônicas, capítulo 35, verso 2. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Crônicas 35, 2. Estabeleceu os sacerdotes no seu cargo e os animou a servirem na casa do Senhor. Estabeleceu os sacerdotes no seu cargo e os animou a servirem na casa do Senhor. A mensagem é muito simples. Ânimo para servir na casa do Senhor. Eu preciso de ânimo, você precisa de ânimo, todos nós precisamos de ânimo e precisamos servir ao Senhor animados, com entusiasmo. Mas para isso a gente também tem que lutar contra o desânimo. É ou não é verdade? Porque o desânimo é o contrário do ânimo. E o desânimo tem várias fontes. Olha, eu tive em algumas igrejas mês passado pregando, converso muito com colegas pastores, e uma coisa assim que está geral quando a gente conversa assim entre pastor, é que o povo anda desanimado. Não é o povo está desanimado para vir para a igreja, o povo está desanimado para trabalhar, o povo está desanimado para viver a vida. O coronavírus trouxe uma onda de desânimo no meio do povo. E todo mundo está desanimado com os efeitos do corona. Porque aí vem um desânimo com a economia, vem um desânimo com a saúde. Eu toda vez que passo aqui em frente à igreja, bate um desânimo com uma indignação, com uma tristeza, assim, mistura tudo no liquidificador, gira, e não é porque eu estou vindo para a igreja, não, é porque quando eu passo aqui em frente à igreja, que eu vejo que essa luz do poste tem 3 meses sem ser trocada, e que a cidade está ficando no escuro, eu falo, gente, parece que o que a gente achar que não ia mais, não podia ficar pior, piora. Porque eu aqui já procurei saber o que é que pode fazer para trocar essa lâmpada aí, até se a gente mesmo não pode trocar, né? Que queimou ali, queimou cá, queimou mais 2 aqui. A gente está ficando todo mundo no escuro, uma falta de respeito com o cidadão, uma falta de responsabilidade da gestão, uma falta de cuidado, de zelo com a cidade. Como eu não devo nada a ninguém, eu não tenho nenhum problema em falar, porque é um negócio que já tem mais de 3 meses, a cidade ficando no escuro, toda apagada, a gente correndo o risco de ser assaltado, de tropeçar e cair, porque está tudo escuro, de pessoas idosas se machucarem. Então, há vários perigos envolvidos. E desanima a gente ver isso. Estava comentando com o Lucas, vindo para a igreja, eu falei, gente, Valença, num dia como hoje, está parecendo um apocalipse. A gente fica sem internet, não se comunica, não transmite o culto ao vivo, a cidade alaga, tem vários pontos de alagamento na cidade. Está tudo no escuro, que a prefeitura não troca lâmpada há mais de 3 meses. Meu pai do céu, onde é que a gente vai parar com isso? Então, todas essas coisas geram desânimo na vida da gente. É ou não é verdade? As circunstâncias que nos desanimam, pessoas que desanimam a gente, coisas que vão acontecendo, que vão nos deixando desanimados. E quando a gente olha para essa pandemia, esse advento desse vírus, que já vamos aí para quase 2 anos lutando contra ele, gente, muitas famílias perderam seus entes queridos. Muitos pais de família perderam seus empregos. Muitas pessoas fecharam os seus negócios. E o coronavírus trouxe esse desânimo, que muita gente está aí envolvido nele. Mas, às vezes, o desânimo também tem a ver com a nossa vida espiritual. Sabiam disso? Porque se você não mantém uma vida devocional, se você não se alimenta da palavra de Deus, não lê a palavra de Deus todos os dias, se todos os dias você não conversa com Deus, você não ora a Deus, olha, essa falta de você cultivar uma vida espiritual causa desânimo. Leva também ao desânimo. E isso é interessante para a nossa reflexão,
Porque quando nós temos um problema espiritual, olha que coisa, muitas pessoas, a primeira coisa que fazem é se afastar da comunhão da casa do Senhor. É deixar de congregar, se afastar do serviço da igreja, da adoração a Deus. E talvez você esteja passando por um desânimo físico, por um desânimo emocional, por um desânimo espiritual, mas uma outra causa de desânimo, como eu citei aqui, são as circunstâncias, os problemas da vida. Sabe, aqueles problemas do dia a dia, que nós estamos todos os dias lutando com eles. E algumas pessoas param de servir ao Senhor. Param de servir ao Senhor por questões circunstanciais. Muitas pessoas se desanimam na obra de Deus, no serviço da casa de Deus, por questões de achar que o seu trabalho é mais importante do que o trabalho do Senhor. E o diabo, ele fortalece essa crença. Ele sopra no ouvido das pessoas. Ele trabalha isso. Quando a gente olha, por exemplo, para Neemias, lá no Antigo Testamento, e ele está lá com toda a disposição, animado, para reconstruir os muros de Jerusalém, vem Sambalate, a tropa dele, e chega e diz assim, ó, esse muro aí que vocês estão fazendo, se uma raposinha vier e se bater contra ele, derruba. Vocês estão fazendo isso aí, vocês estão perdendo tempo. Sei que vocês estão fazendo, não vai dar em nada. Às vezes, a gente desanima na igreja, porque nós achamos que os resultados demoram demais. E na igreja, nós não fabricamos resultados. Aqui nós trabalhamos para Deus, e é Deus quem dá o crescimento, é Deus quem faz a obra prosperar. Então, eu quero tirar 3 lições fundamentais para a nossa reflexão hoje à noite. Quem estava reinando nesse período, você pode ler o primeiro versículo de 2 Crônicas 35, era Josias, o rei Josias. E ele recebeu uma missão do Senhor. Quando você lê o texto, você compreende isso claramente, para reformar Israel espiritualmente. Porque a palavra de Deus estava sumida, estava escassa no meio do povo. O povo se esqueceu da palavra de Deus. E Josias vem, reforma o templo, reconstitui a adoração na casa de Deus e resgata a palavra de Deus. E este versículo que nós lemos é fantástico, porque ele diz assim: estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor. A primeira lição: porque eu devo me animar para servir na casa do Senhor? Vamos ver o que é que está escrito em Apocalipse, capítulo 1. Os versos 4 a 6. Apocalipse 1, 4 a 6. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu. Nos constituiu o quê? Reino e sacerdotes. Para quê? E nos constituiu por meio do seu sangue, tendo nos libertado dos nossos pecados, através do seu amor, nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. O que é que anima você a servir na casa de Deus? A resposta está aqui no texto, na parte onde eu dei a ênfase. O Senhor nos constituiu reino e sacerdotes.
Ele fez de mim, Ele fez de você, Amaro, Ele fez de você, irmã Joana, Ele fez de você, Balbino, de cada um de nós, sacerdotes. Não é para quem quer, gente. É para quem Deus escolhe, é para quem Deus chama. Então, o grande argumento que nós temos quando olhamos para este texto, para não desanimarmos, é que o Senhor me fez sacerdote. Não foi eu que me fiz, foi o Senhor quem me fez. Eu fui redimido por Ele, amado por Ele, eu sou querido por Deus, e porque Ele me ama com amor eterno, e Ele me constituiu para ser sacerdote no seu reino, e Deus não quer ser servido por qualquer um não, Deus quer ser servido exclusivamente pelo povo que se chama pelo seu nome. Amém? Então nós, meus amados irmãos e irmãs, que antes não éramos povo de Deus, agora somos povo de Deus, mediante a graça de Cristo. E precisamos servir ao Senhor. Sabe por quê? Porque fomos constituídos por Deus. Não foi o pastor que te chamou, não foi um irmão ou uma irmã que disse para você, não é a denominação que está te chamando. Você foi constituído por Deus. Você tem uma identidade perante Deus. E a palavra do Senhor diz que Ele nos fez reino e sacerdote. Isso é um privilégio. Ser um sacerdote do Senhor. Segundo, porque eu tenho que me animar. Ainda nesse texto de Apocalipse, por causa da minha identidade. Eu sou sacerdote do Deus vivo. Mas vamos ver também o que é que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11. Porque a palavra de Deus diz que eu fui capacitado, mas eu também fui escolhido por Deus com dons espirituais, com funções específicas dentro do corpo de Cristo. E olha que maravilha, a gente está aqui hoje, e aqui na igreja a gente tem bem poucas pessoas, né? Mas aqui na igreja a gente tem quem Deus deu o dom, né? O dom de tocar o instrumento, o dom de cantar. Aqui tem pessoas que Deus deu o dom da intercessão, gente que gosta de orar, de interceder. Pessoas que Deus deu o dom de estar aqui atrás dos computadores, do som, manipulando esses instrumentos eletrônicos para que nós possamos ouvir bem, para que a gente tenha uma imagem, para que o culto seja transmitido. E cada pessoa que está aqui neste lugar, Deus capacitou, Deus deu um dom. Você serve na casa do Senhor, você é um instrumento de Deus para abençoar outras vidas, para edificar outras pessoas. E o Espírito de Deus distribuiu dons entre a igreja. E 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11, diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ei, gente, não há ninguém aqui, não há ninguém que está me assistindo, que não tenha ao menos um dom, um carisma do Espírito Santo. Então, você está encarregado, você tem um cargo, você tem uma função dentro desse corpo, que é a igreja. E a partir do verso 12, Paulo ainda vai dizer assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer livres, quer escravos, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. E aqui Paulo vai mostrar essa interdependência que existe no corpo, de modo que um membro não pode dizer para o outro: eu não preciso de você. Você não serve no nosso meio.
Você não se encaixa nesse corpo, de jeito nenhum. Mas você também não pode estar no corpo de Cristo e dizer assim, eu não tenho função. Porque tem. Veja o que está escrito em Efésios, capítulo 4, os versos 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Gente, olha aqui para mim. Todos trabalhando no corpo para que o corpo cresça, para que o corpo amadureça. Isso é igreja. Onde cada um aqui é importante, onde cada um aqui tem o seu valor, onde cada um aqui tem a sua contribuição, onde cada um aqui tem a sua forma de cooperar, onde cada um aqui é extremamente útil, onde cada um aqui é necessário. Sabe, desde quem coloca uma água aqui para o pastor beber, que ninguém viu quem foi que colocou, até mesmo quem está aqui na frente pregando, tocando, cantando, todos nós somos importantes para Deus, todos nós somos importantes na obra do Senhor, independente de ser quem pregue, quem cante, ou quem varre o chão da igreja, ou quem recepciona as pessoas, todos nós cooperamos juntos para o crescimento do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Nós já fomos capacitados pelo Espírito Santo. Presta atenção. Olha, Deus não vai pedir a você aquilo que você não pode fazer. Entendeu? Porque tem gente que diz assim, pastor, eu não tem nada para eu fazer, não, talvez você tenha algum bloqueio, você tenha alguma barreira, alguma coisa que está lhe travando, que você precisa tratar. Mas Deus não vai lhe pedir nada que você não possa fazer. Então, se Deus colocou no teu coração algo para você fazer, e Deus te deu o dom, o talento, a capacidade, então, meu irmão, minha irmã, sem desculpas. Nada do que Deus nos peça para fazer, Ele não vai nos pedir nada que a gente não possa fazer. E terceiro, para terminar, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nada do que você faz no Senhor é vão. Toda obra que nós fizermos no Senhor será recompensada. Há um galardão, há uma recompensa, há um benefício de Deus, um benefício em vida e um benefício para a eternidade. Nenhuma obra no Senhor, nenhum trabalho no Senhor é vão. Agora vejamos o que diz também o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 6, verso 10. Ele diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Presta atenção, o autor da carta aos Hebreus está dizendo aqui, Deus não é o quê? Hein? Vamos lá, gente, quem está assistindo vai pensar que tem ninguém aqui dentro, que eu estou falando só para a câmera. Deus não é o quê, gente? Injusto. Deus não é injusto. O pastor pode até fazer uma injustiça com você, o irmão pode fazer uma injustiça com você, aquela pessoa do seu ministério pode fazer uma injustiça com você, mas Deus não é injusto.
E tudo que você fizer no Senhor e para o Senhor, como expressão de amor, Deus honrará você. E quem ama a Deus serve aos filhos de Deus, porque também é impossível amar a Deus e não amar a igreja de Deus. E não querer fazer parte da igreja de Deus. Ele diz aqui, Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Eu acho esse versículo maravilhoso, porque esse trabalho, ele está falando que é uma evidência do amor que a gente tem pelo nome de Jesus. E nós devemos servir a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso afeto, com toda a nossa força. E você pode ficar tranquilo, que jamais na obra de Deus você sofrerá uma injustiça divina. Pode até sofrer dos homens, mas de Deus jamais. De Deus vem a recompensa. Por que é que nós devemos nos animar na casa do Senhor para servi-lo? Porque nós fomos constituídos sacerdotes, primeiro. Nós fomos capacitados com dons espirituais, segundo. Porque o nosso trabalho, terceiro, no Senhor não é vão. Mas sabe, tem mais uma coisa que me impressiona nesse texto. É que ele destaca o local do serviço. A palavra diz servir na casa do Senhor. Servir na casa do Senhor, servir na igreja, servir na congregação. Então não é aquela história, aquela conversa de que eu vou servir a Deus, mas não vou fazer parte da igreja. Está errado. Não é bíblico. Reveja os seus conceitos. Está escrito, servir na casa do Senhor. E a Bíblia diz mais, Salmo 100, servir ao Senhor com desânimo, gente? Não. Servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com entusiasmo. Sabe, é isso. Então, para mim não importa se está cheio ou se está vazio. A alegria, o entusiasmo é o mesmo, porque eu estou servindo a Deus. Servir ao Senhor com alegria. Então, gente, nós não podemos servir a Deus com tristeza, por constrangimento, por obrigação, por dever. Nós temos que entender que servir a Deus é um privilégio. Mas a outra coisa que chama a minha atenção é que Deus usa pessoas para nos animar. O rei Josias estava lá animando o povo. Eu pergunto a você que está em casa, você é uma pessoa que anima outras pessoas a servir a Deus? Ou você é daqueles que dizem, vá, mas não! Lá ninguém reconhece. Pastor já chamou você alguma vez para dizer que foi você que fez e que aconteceu? Se eu fosse você, eu nem nessa igreja ia mais. Eu acho que você até deveria sair de lá. Você anima as pessoas ou você desanima as pessoas? Quem é você? Deus sabe. Eu quero chamar a sua atenção porque Josias está registrado. Ele anima as pessoas com a palavra de Deus. Ele achou a palavra de Deus, resgatou a palavra de Deus, leu a palavra de Deus com o povo, e a partir do momento que ele leu essa palavra, ele passou a encorajar as pessoas. Porque a palavra de Deus nos anima, gente. A palavra de Deus nos anima. Se estiver desanimado, olha, leia a palavra, ore, adore, se derrame na presença de Deus. E quando você for levantado, o Senhor terá restaurado o teu ânimo, porque a palavra de Deus, a presença de Deus nos anima. A palavra de Deus refrigera a nossa alma, alegra o nosso coração, ilumina os nossos olhos, porque ela é lâmpada, ela nos dá sabedoria. A palavra de Deus nos dá sabedoria. Então vamos nos animar no Senhor e na palavra do Senhor, meus irmãos e irmãs.
E vamos também ser fonte de ânimo uns para os outros. Anime alguém. Se anime no Senhor e anime alguém. Sabe, é como você pegar um bocado de palitinho de fósforo e colocar um do lado do outro. Já fez essa brincadeira? Botar um bocado de palitinho de fósforo, um do lado do outro. Você precisa ir passando o fogo em todos para acender? Não. Basta um. Acende um. E esse um vai contagiar todos os outros. Ah, gente. Talvez aqui hoje à noite está 1% da igreja, da segunda igreja batista. 1% aqui, presencialmente. Eu só quero que o Espírito Santo de Deus inflame o teu coração. Ele não precisa que a igreja esteja cheia. Basta ele inflamar o teu coração. E você sair daqui para inflamar outras pessoas, animar outras pessoas, como fez o rei Josias. E aí vai pegar fogo. Amém? Vamos ficar em pé? Deus continue abençoando sua vida, Luquinhas. Bom tê-lo de volta. O céu desceu aqui nesse lugar. Você sentiu? A presença de Deus é maravilhosa. Irmã Mara, vem aqui orar, minha irmã, para encerrar o culto. Vem cá orar. Ora aqui encerrando essa noite de culto, de louvor, de adoração. Que coisa boa, né, gente? Mesmo com toda essa chuva, é hoje à noite. Ah, que bom que vocês estão aqui. Né? Que bom que estamos juntos, reunidos em nome do Senhor. E a presença de Deus é real, é maravilhosa, é abundante no nosso meio. Louvado seja Deus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, que está nos céus, louvado e engrandecido é o Senhor. Amém, Senhor. Digno, meu Pai, de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Amém, Senhor. Obrigado porque é refrigério para nossas almas. Amém, Jesus. O Senhor sonda e conhece cada um que adentrou aqui nesse santuário. E em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, nós não vamos sair daqui do mesmo jeito que entramos. Mas obrigado pela Tua palavra que faz a gente reconhecer que somos importantes, especial para Ti, Senhor. Muito obrigado porque sabemos que todo trabalho no Senhor não é em vão. Deus, a cada dia, fortalece nossos corações, nossas almas, nos dá sabedoria, entendimento, para cada dia a gente viver para Ti. Deus, nós Te amamos porque só Tu és digno de todo louvor. Amém. Tu és digno de toda exaltação, Pai. Toma cada vida aqui nas Tuas mãos, cada lar aqui representado, Senhor, mais uma vez. Obrigado pelos louvores. Obrigado pela vida do Teu servo Lucas, Deus. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Continua abençoando a vida do pastor Fabrício, fortalecendo o Teu servo, na força do Teu poder, Senhor. Muito obrigado pela animação, Senhor. Porque a Tua palavra diz que quando tem 2 ou 3 reunidos no Teu nome, o Senhor está presente. E obrigado pela Tua presença real aqui no nosso meio, nas nossas vidas. Teu Santo Espírito que habita em nós. E assim, Deus, abençoa cada vida mais uma vez. Nos leve em paz para os nossos lares provisórios, dando um sono reparador. E que a cada dia possamos descansar no Senhor, cada dia mais. Muito obrigado pelo dia que passamos. E às vezes chegamos até desanimados, mas a palavra veio para nos fortalecer, para nos encorajar, Senhor. Obrigado por tudo. Continue conosco, continue nos abençoando, nos fortalecendo. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Você que está em casa, você que vai assistir o culto, todo domingo, 10 da manhã, 18h30 da noite tem culto, tá bom? Seja online, seja presencial, que estejamos juntos. Deus abençoe você que está aqui, Deus continue abençoando. Gente, quem tiver de carro dá carona a quem não tá, porque continua chovendo, né? Tá chovendo forte. Então quem está de carro dá carona
a quem não está de carro, tá bom? Deus abençoe a todos.